Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num momento fascinante e absolutamente crucial da história do Brasil, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, lá no século XIX. E olha, isso é muito mais do que só um capítulo num livro de história. Entender essa mudança é, literalmente, a chave para a gente compreender as raízes da nossa economia moderna. As decisões tomadas naquela época reverberam e muito até os dias de hoje. Então, bora direto ao ponto. Para entender a economia brasileira de hoje, a gente precisa absorver essa frase do sociólogo José de Souza Martins. É um paradoxo genial, mas ao mesmo tempo bem assustador. Ele diz assim: se a terra fosse livre, o trabalho tinha que ser escravo. Se o trabalho fosse livre, a terra tinha que ser escrava. O que rola aqui é o seguinte: quando a abolição já parecia inevitável, a elite agrária sacou que precisava de um novo jeito de controlar a mão de obra. Ou seja, para dar liberdade ao trabalhador, eles tiveram que, imediatamente, aprisionar o recurso mais valioso do país, a terra. O nosso roteiro hoje vai passar por 6 pontos essenciais para desvendar essa história. A gente vai ver a crise do escravismo, a lei de terras, o cativeiro da terra, fazer um contraste americano, entender a ilusão do colono e, por fim, fechar com o novo capitalismo brasileiro. Vamos lá, passo a passo? Ponto 1. A crise do escravismo e aquele colapso que estava prestes a acontecer ali por volta de 1850. A linha do tempo dessa época revela muita coisa, gente. Pensa bem, desde a década de 1820, a pressão dos britânicos já vinha crescendo, o que ameaçava a base de toda a economia das grandes plantações. Mas o momento de ruptura mesmo, aquele ponto crítico, rolou em setembro de 1850. Foi aí que o tráfico negreiro para o Brasil foi extinto por lei, definitivamente. E adivinha só o que aconteceu exatas 2 semanas depois? A famosa Lei de Terras foi aprovada no parlamento. Essa proximidade toda não é coincidência de jeito nenhum. Foi uma manobra legislativa e econômica super calculada pela elite para garantir a falta de mão de obra escravizada não destruísse a produção de café. Isso nos leva ao ponto 2, a Lei de Terras. Uma verdadeira armadilha montada para o trabalhador livre. Basicamente, a Lei de Terras de 1850 acabou com séculos de um sistema bem solto de ocupação livre do solo. A partir daquela canetada, qualquer terra pública, as chamadas terras devolutas, só podia ser adquirida se fosse comprada formalmente. E qual foi o pulo do gato aqui? Bom, o Brasil estava prestes a receber milhares de imigrantes da Europa. Se essa galera chegasse e visse um monte de terra sobrando, de graça, o que eles fariam? Pegariam um pedacinho de terra e trabalhariam para eles mesmos, claro. Então, colocando essa barreira financeira, um pedágio mesmo, o Estado garantiu que os recém-chegados não teriam outra escolha para sobreviver a não ser vender a força de trabalho deles para os grandes fazendeiros. E é aí que chegamos no ponto 3, o cativeiro da terra, essa nova equação capitalista. O cativeiro físico lá das senzalas estava com os dias contados, mas a sacada foi substituir isso por um esquema muito mais discreto, o cativeiro econômico. Trancando o acesso à terra por lei, criou-se um sistema perfeito de coerção. Homens que agora eram livres no papel, mas não tinham como produzir a própria comida, precisavam aceitar os salários baixíssimos dos donos de fazenda. E não mais porque tivessem correntes nos pés, mas pela pura e simples pressão do mercado. Afinal, ninguém quer passar fome, certo? Sabe o que isso significa na prática? Essa transição mudou completamente o jeito de se gerar riqueza no país. A renda, que antes era medida pelo corpo do escravizado, passou a ser medida pela terra. O trabalhador livre foi cortado cirurgicamente dos meios de produção. Sai de cena a força bruta e entra uma espécie de coerção moral ideológica, sabe? Aquela ideia de glorificar o trabalho pesado e a privação. Resumindo, a propriedade privada no Brasil não se consolidou para democratizar o espaço agrário. O objetivo principal era fabricar de forma constante uma oferta de mão de obra barata para as grandes exportações. Ponto 4. O contraste americano. Vamos olhar as coisas por outro ângulo agora. Quando a gente compara com outros lugares, a diferença grita aos olhos. Dá uma olhada nos Estados Unidos, por exemplo. Só 12 anos depois da nossa lei de terras, o governo do Abraham Lincoln aprovou o Homestead Act. E a estratégia lá foi exatamente a oposta da nossa. O Estado americano simplesmente cedeu terras de graça na fronteira agrícola. Por que eles fizeram isso? O objetivo lá era usar essa distribuição de terras para enfraquecer os escravocratas do Sul, quebrando os grandes latifúndios e criando um país cheio de pequenos agricultores independentes. Aqui no Brasil aconteceu o reverso. A propriedade da terra serviu para compensar o fim da escravidão, garantindo que o controle social e a grana continuassem nas mãos da mesmíssima elite. Ponto 5. A ilusão do colono. Como as coisas eram na prática, no dia a dia do campo.
O que a abolição fez na prática foi marginalizar a população negra e substituí-la por famílias de imigrantes brancos e muito pobres que vieram lá da Europa. Eram os colonos que iam trabalhar naquelas fazendas de café intermináveis em São Paulo. E eles chegavam aqui super motivados, viu? Tinha uma promessa forte de que, se eles trabalhassem muito, conseguiriam juntar um dinheirinho e um dia comprar a própria terra. Mas a matemática por trás de todo esse sistema de colonato escondia uma realidade bem amarga. O esquema era friamente calculado. Funcionava assim. No passo 1, o imigrante pegava um lote de mata virgem, limpava tudo e plantava as mudas de café para o dono da fazenda. No passo 2, durante uns 5 anos, enquanto esse café ainda não estava dando lucro, o imigrante sobrevivia plantando feijão e milho ali no meio, entre as fileiras de café. Ele tinha que se virar sozinho para comer. Aí no passo 3, quando a plantação de café finalmente crescia e começava a jorrar dinheiro, o contrato acabava. O dono da terra recebia de volta um cafezal inteirinho, pronto para lucrar horrores, e construído quase sem custo financeiro nenhum. Surreal. Essa era a grande ilusão do colono. Eles realmente achavam que passar por toda aquela dificuldade ia enriquecer a família deles no futuro. Tinha toda aquela cultura de que quem poupa mais prospera. Só que, por trás desse papo de igualdade e mérito, a energia daquelas famílias inteiras estava servindo basicamente para engordar o patrimônio e as propriedades do fazendeiro. Eles mudaram o formato, saíram os grupos de escravizados e entraram as unidades familiares, mas no fim das contas, a riqueza continuava fluindo na mesma direção. E chegamos ao nosso último ponto, o 6, o novo capitalismo brasileiro. Qual foi o legado que tudo isso deixou pra gente? O sucesso absurdo desse modelo para a elite causou uma mutação gigante no topo da pirâmide econômica. Os fazendeiros deixaram a figura de amansadores e viraram empresários de administradores financeiros modernos. Como a lei de terras garantiu a mão de obra barata que eles precisavam, os lucros do café explodiram. E com tanto dinheiro sobrando, eles começaram a diversificar os negócios. Colocaram grana na construção de ferrovias, abriram grandes bancos e fundaram as pioneiras indústrias urbanas. A economia brasileira se modernizou super rápido. Só que teve um preço alto. Aquela desigualdade brutal no acesso à terra e às oportunidades nunca foi resolvida. Ela simplesmente foi formalizada e cristalizada nas bases da nova república. A verdadeira tragédia e, ao mesmo tempo, o grande motor de toda essa história pode ser resumida nesta frase impactante: o capital se emancipou e não o homem. O Brasil conseguiu atualizar suas engrenagens, entrou nos mercados globais e largou o peso da escravidão, mas não emancipou a base da sua sociedade. As pessoas apenas trocaram as correntes físicas de uma senzala pelas correntes invisíveis e inquebráveis do mercado de terras e da dependência econômica extrema. Para fechar nossa análise, fica essa reflexão pesada para a gente pensar. Se o alicerce do capitalismo moderno no Brasil foi construído em cima desse bloqueio proposital do acesso à terra, forçando a base a vender seu esforço a baixo custo, como é que essas raízes lá do século XIX continuam ditando a concentração absurda de riqueza que a gente vê hoje em dia? Entender isso é a chave para decifrar a nossa estrutura social contemporânea. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima!